luz de santidade que no céu ardais, abraçai as almas dos vossos fiéis, sem a vossa força e favor clemente, nada há no homem que seja inocente. Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se à volta de Jesus um grupo de fariseus e alguns escribas que tinham vindo de Jerusalém. Viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam com as mãos impuras, isto é, sem as lavar. Na verdade, os fariseus e os judeus em geral não comem sem ter lavado cuidadosamente as mãos, conforme a tradição dos antigos. Ao voltarem da praça pública, não comem sem antes se terem lavado, e seguem muitos outros costumes a que se prenderam por tradição, como lavar os copos, os jarros e as vasilhas de cobre. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que não seguem os teus discípulos a tradição dos antigos e comem sem lavar as mãos? Jesus respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É vão o culto que me prestam e as doutrinas que ensinam não passam de preceitos humanos. Vós deixais de lado o mandamento de Deus para vos prenderdes à tradição dos homens. Depois Jesus chamou de novo a si a multidão e começou a dizer-lhes: escutai-me e procurai compreender. Não há nada fora do homem que ao entrar nele o possa tornar impuro. O que sai do homem é que o torna impuro, porque do interior do homem é que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, cobiças, injustiças, fraudes, devassidão, inveja, difamação, orgulho, insensatez. Todos estes vícios saem do interior do homem e são eles que o tornam impuro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos, permitam-me que comece por saudar Sua Eminência, o Sr. Cardeal Bassetti, que preside a nossa celebração neste dia. A sua presença não só nos honra, mas enche-nos de alegria. Sede bem-vindo, Eminência.
Saúdo-vos a todos, queridos irmãos e irmãs, que hoje viestes em peregrinação a este santuário, à casa da Mãe do Céu, que aqui nos acolhe. Trazeis convosco as vossas vidas, as vossas intenções, os vossos desejos de acolher a palavra que o Senhor acabou de nos dar e também a mensagem de Nossa Senhora, que neste lugar todos os dias se atualiza na vida de cada um dos seus peregrinos. Regressamos neste domingo à leitura contínua do Evangelho de São Marcos, que nos acompanha ao longo deste ano, e acolhemos a palavra na qual Jesus nos apresenta uma importante reflexão acerca da lei de Deus e das tradições religiosas de Israel. O ensinamento de Jesus convida os cristãos, convida-nos a todos a fazermos um discernimento profundo e cuidadoso, a fim de podermos distinguir entre aquilo que é a vontade de Deus expressa na lei e aquilo que são as tradições religiosas, que são muitas vezes elaborações humanas, que às vezes correm o risco de se substituírem ao mandamento fundamental, chegando a desorientar quem as segue, ao ponto de contradizer a vontade de Deus. No povo de Israel, tal como no povo cristão, é fundamental fazermos sempre este discernimento, porque a boa nova do Evangelho deve ressoar livremente e com toda a clareza, de modo que os homens e mulheres saibam responder-lhe com uma verdadeira exigência que humaniza e que santifica. E a este propósito é sempre necessário que ninguém esqueça que tudo aquilo que é verdadeiramente humano e humanizante é também espiritual e conduz à obediência à lei de Deus, à vontade de Deus. São Marcos apresenta-nos no Evangelho que acabamos de escutar uma controvérsia que opõe Jesus aos escribas e fariseus, os homens religiosos que conheciam bem a lei de Deus e pensavam que a praticavam exemplarmente. Eles observavam de maneira crítica os discípulos de Jesus, os quais não faziam as tradicionais lavagens das mãos antes de comer. Como já tinha acontecido antes, aparece a pergunta mal intencionada dirigida a Jesus: por que não seguem os teus discípulos as tradições dos antigos e comem sem lavar as mãos? E em resposta, de modo duro e firme, Jesus acusa-os de hipócritas e diz-lhes: vós deixais de lado o mandamento de Deus para vos prenderdes à tradição dos homens. Como se lhes dissesse: sois verdadeiramente habilidosos na arte de iludir o mandamento de Deus para observar apenas as vossas tradições. Estes homens religiosos estão doentes, com uma doença terrível, chamada hipocrisia. A atitude própria daqueles que apenas simulam, daqueles que agem como se, com os lábios, parecem adorar a Deus e estarem em comunhão com Ele, mas na realidade os seus corações estão bem longe de Deus. Eles obedecem a preceitos humanos e são os campeões na observância da lei, mas se nos colocarmos num plano mais profundo, percebemos que o que eles fizeram foi desenvolver a arte da não obediência à vontade de Deus, ao mesmo tempo que obedecem externamente a tantas exigências que eles próprios fixaram, sem que Deus jamais as tenha indicado. Estes pretensos justos acabam assim por alimentar uma necessidade de admiração por parte das pessoas e, como verdadeiros sepulcros caiados de branco,
cada dia se vão esforçando por assegurar a sua falsa reputação como santa. Poderíamos dizer que a sua fé não tem a ver com a sua vida. E este é o grande desafio que o Senhor sempre nos lança a todos, que a nossa fé tenha a ver com a nossa vida e que a nossa vida tenha tudo a ver com a nossa fé. Jesus denuncia no Evangelho que escutamos os males e erros típicos de muitas pessoas religiosas, as do seu tempo e as do nosso, para os quais um certo serviço religioso é mais importante do que o serviço de Deus. A obediência legalista é mais decisiva do que o agir segundo a vontade de Deus. E a religião é tantas vezes vista como mais essencial do que viver concretamente o Evangelho. E este é o desafio, queridos irmãos e irmãs, amar a Deus com todo o coração. Sim, amar a Deus com todo o coração, sintonizar o nosso coração com o coração de Deus, com o querer de Deus, com a vontade de Deus, com toda a mente, com todas as forças, e estarmos disponíveis para amar o próximo como a nós mesmos. Isto é, ter uma fé viva e com consequência prática no dia-a-dia da nossa vida. Diante disto, poderíamos às vezes pensar que quase estamos a dizer mal de nós. É verdade. Devemos, no entanto, lembrar que a nossa fé cristã, a fé que professamos, nos pede que saiamos dessas malhas da hipocrisia. Ou seja, passemos sempre à lógica nova do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, morto e ressuscitado, que sejamos decididos em obedecer-lhe com todo o coração, com toda a inteligência e com todas as forças. Isto estoura definitivamente com toda a hipocrisia religiosa. Neste reconhecimento, na prática de um saudável discernimento, saberemos todos reconhecer com lucidez a origem do mal. Essa origem que não está nos outros ou nas realidades exteriores, como dizia Jesus no Evangelho, mas está tantas vezes radicada no coração do homem, no nosso coração, naquela profundidade na qual se decidem os sentimentos, os pensamentos e as ações. Dizia Jesus: não há nada fora do homem que ao entrar nele o possa tornar impuro. O que sai do homem é o que o torna impuro, porque do interior do homem é que saem as más intenções, as imoralidades, os roubos, os assassínios, os adultérios, as cobiças, injustiças, fraudes, devassidão, inveja, difamação, orgulho, insensatez. Todos estes vícios saem do interior do homem e são eles que o tornam impuro. Caros peregrinos, temos aqui a ocasião para um bom exame de consciência, para acolhermos o convite à conversão do nosso coração, para termos um coração limpo, de onde saem coisas boas, um coração à semelhança do coração de Cristo e daquele coração que neste lugar se manifestou como imaculado, um coração cheio de Deus, o imaculado coração de Maria. Estímulo para o nosso próprio coração, onde Deus tem lugar, onde Deus se encontra, onde Deus vive, onde Deus ama. Um coração que se torna caminho, como Nossa Senhora aqui se manifestou, refúgio e caminho que conduz até Deus. Um coração limpo destas imundícies que Jesus hoje refere no Evangelho. Na verdade, nós crentes somos chamados a descobrir na profundidade do coração a fonte da nossa capacidade de realizarmos a vontade de Deus.
Não devemos atirar para cima dos outros a responsabilidade dos nossos pecados. Não façamos de coisas e hábitos meramente humanos, ainda que bons, uma condição essencial para servir a Deus. E, sobretudo, não transformemos as nossas observâncias e os nossos hábitos pessoais em verdadeiras cátedras que nos permitem ser juízes uns dos outros. Só Deus é Senhor, só Deus é juiz misericordioso, porque só Deus nos ama como ninguém e nos consentirá habitar para sempre na sua casa. Caros peregrinos, meus irmãos e irmãs, ao visitar-nos neste lugar, Nossa Senhora convidou-nos à conversão. Pediu-nos para não ofendermos mais a Deus, que já está muito ofendido, e ofereceu-nos o seu imaculado coração como refúgio e caminho que nos conduz até Deus. O coração imaculado de Maria é para nós a escola certa para cultivarmos aquelas atitudes e valores que nos permitem vencer toda a hipocrisia, aceitando o caminho da conversão que nos leva ao sim permanente à vontade santa de Deus. Foi assim com os santos pastorinhos e deve ser assim também conosco, peregrinos deste lugar. Nesta escola de Maria, aprendemos a viver o Evangelho, aprendemos a ser igreja viva, aprendemos a ser igreja disponível e atenta à vontade santa de Deus. Aceitemos o convite e vivamos uma fé com consequência prática na vida de cada dia.